Olá, sejam bem-vindos ao canal Legis Questões. Hoje vamos estudar sobre o Estatuto dos Servidores do município de Coatis. Vamos então às nossas questões? Bom estudo! Mas antes, preciso dar um recado importante a você. Você quer garantir pontos preciosos na sua prova? Então não deixe de conferir o nosso e-book Quest sobre o Estatuto dos Servidores do município de Coatis. O e-book Quest é sua legislação transformada em questões. Confira o que preparamos para você na descrição desse vídeo. Recado dado, vamos então ao nosso Quiz Quest de hoje. Estatuto dos Servidores do município de Coatis. Título 1. Capítulo único. Dos conceitos e definições. Questão 01. De acordo com a Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do município de Coatis, assinale a alternativa correta em relação ao conceito de emprego público. Letra A. O emprego público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor, sendo criado por lei e remunerado pelos cofres públicos. Letra B. O emprego público é o agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, mesmo nível de vencimento, mesma denominação e substancialmente idêntico quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício. Letra C. O emprego público é o núcleo de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Letra D. O emprego público é a elevação do servidor de seu padrão de vencimentos para o padrão imediatamente superior dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence, por antiguidade. Gabarito letra C. Justificativa. Conforme o artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar número 021 de 2022, o emprego público é definido como núcleo de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Questão 02. Com base na Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do município de Coatis, assinale a alternativa correta em relação ao conceito de grupo de atividades. Letra A. O grupo de atividades é o conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício, visando determinar a sua faixa de vencimentos correspondentes. Letra B. O grupo de atividades é a letra que identifica o vencimento recebido pelo servidor dentro da faixa de vencimentos do nível que ocupa. Letra C. O grupo de atividades é o conjunto de cargos com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento necessário para desempenhá-lo. Letra D. O grupo de atividades é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício. Gabarito letra C. Justificativa. Segundo o artigo 2º, inciso 4 da Lei Complementar número 021 de 2022, o grupo de atividades é o conjunto de cargos com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento necessário para desempenhá-lo. Questão 03. De acordo com a Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do município de Coatis, qual é a definição de cargo público? Letra A. O cargo público é o agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, mesmo nível de vencimento, mesma denominação e substancialmente idêntico quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício. Letra B. O cargo público é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício, visando determinar a sua faixa de vencimentos correspondentes. Letra C. O cargo público é o núcleo de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Letra D. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor, sendo criado por lei e remunerado pelos cofres públicos. Gabarito letra D. Justificativa. Conforme o artigo 2º, inciso 10 da Lei Complementar número 021 de 2022,
O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor, sendo criado por lei e remunerado pelos cofres públicos. Questão 04. Com base na Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Coatis, o que são cargos efetivos? Letra A. Cargos efetivos são preenchidos por agentes aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, como forma de garantia de impessoalidade, para atribuição de atividades permanentes do órgão, mediante vínculo estatutário. Letra B. Cargos efetivos são preenchidos por pessoas físicas legalmente investidas em cargo público, efetivo, para cargo de provimento em comissão ou, ainda, para contratos temporários que prestam serviço de forma não eventual mediante retribuição pecuniária. Letra C. Cargos efetivos são cargos para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de processo seletivo nas condições e prazo definidos por lei própria e provimentos regidos pelas condições de cargo em comissão. Letra D. Cargos efetivos são cargos organizados em classes ou categorias escalonadas, em razão do nível de responsabilidade e atribuições definidas para os agentes que os representam. Gabarito letra A. Justificativa. Segundo o artigo 2º, inciso 13 da Lei Complementar número 021 de 2022, cargos efetivos são preenchidos por agentes aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, como forma de garantia de impessoalidade, para atribuição de atividades permanentes do órgão, mediante vínculo estatutário. Questão 05. De acordo com a Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Coatis, o que são cargos em comissão? Letra A. Cargos em comissão são cargos para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de processo seletivo nas condições e prazo definidos por lei própria e provimentos regidos pelas condições de cargo em comissão. Letra B. Cargos em comissão são preenchidos por agentes aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, como forma de garantia de impessoalidade, para atribuição de atividades permanentes do órgão, mediante vínculo estatutário. Letra C. Cargos em comissão são unidades indivisíveis de atribuições, previstas na estrutura organizacional do município para execução de atribuição de direção, chefia ou assessoramento, podendo ser ocupadas por pessoas integrantes dos quadros da administração municipal ou não, mediante livre nomeação e exoneração. Letra D. Cargos em comissão são cargos organizados em classes ou categorias escalonadas, em razão do nível de responsabilidade e atribuições definidas para os agentes que os representam. Gabarito letra C. Justificativa. Conforme o artigo 2º, inciso 12 da Lei Complementar número 021 de 2022, cargos em comissão são unidades indivisíveis de atribuições, previstas na estrutura organizacional do município para execução de atribuição de direção, chefia ou assessoramento, podendo ser ocupadas por pessoas integrantes dos quadros da administração municipal ou não, mediante livre nomeação e exoneração. Questão 06. Com base na Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Coatis, o que é progressão funcional? Letra A. Progressão funcional é a elevação do servidor de seu padrão de vencimentos para o padrão imediatamente superior dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence, por antiguidade. Letra B. Progressão funcional é o conjunto de atividades atribuídas a um cargo ou emprego público, seja comissão, temporário ou de carreira. Letra C. Progressão funcional é o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o servidor seja habilitado à progressão. Letra D. Progressão funcional é o conjunto de cargos com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento necessário para desempenhá-lo. Gabarito letra A. Justificativa. Conforme o artigo 2º, inciso 9 da Lei Complementar número 021 de 2022,
Progressão funcional é a elevação do servidor de seu padrão de vencimentos para o padrão imediatamente superior dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence, por antiguidade. Questão 07. De acordo com a Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Quatis, qual é o conceito de agente público? Letra A. Agente público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor, sendo criado por lei e remunerado pelos cofres públicos. Letra B. Agente público é qualquer pessoa que exerce, em nome do município, ainda que sem remuneração ou transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º. Letra C. Agente público é o núcleo de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Letra D. Agente público é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício, visando determinar a sua faixa de vencimentos correspondentes. Gabarito letra B. Justificativa. De acordo com o artigo 2º, inciso 14 da Lei Complementar número 021 de 2022, agente público, para efeitos desta lei, é qualquer pessoa que exerce em nome do município, ainda que sem remuneração ou transitoriamente por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º. Questão 08. Com base na Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Quatis, o que são servidores públicos temporários? Letra A. Servidores públicos temporários são cargos organizados em classes ou categorias escalonadas em razão do nível de responsabilidade e atribuições definidas para os agentes que os representam. Letra B. Servidores públicos temporários são preenchidos por agentes aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, como forma de garantia de impessoalidade, para atribuição de atividades permanentes do órgão, mediante vínculo estatutário. Letra C. Servidores públicos temporários são cargos para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de processo seletivo nas condições e prazo definidos por lei própria e provimentos regidos pelas condições de cargo em comissão. Letra D. Servidores públicos temporários são preenchidos por agentes aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, como forma de garantia de impessoalidade, para atribuição de atividades permanentes do órgão, mediante vínculo estatutário. Gabarito letra C. Justificativa. Conforme o artigo 2º, inciso 16 da Lei Complementar número 021 de 2022, servidores públicos temporários são cargos para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de processo seletivo nas condições e prazo definidos por lei própria e provimentos regidos pelas condições de cargo em comissão. Questão 09. De acordo com a Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Quatis, o que é um cargo público? Letra A. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor, sendo criado por lei e remunerado pelos cofres públicos. Letra B. Cargo público é o núcleo de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Letra C. Cargo público é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício, visando determinar a sua faixa de vencimentos correspondentes. Letra D. Cargo público é o conjunto de atividades atribuídas a um cargo ou emprego público, seja comissão, temporário ou de carreira. Gabarito letra A. Justificativa. Conforme o artigo 2º, inciso 10 da Lei Complementar número 021 de 2022,
Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor, sendo criado por lei e remunerado pelos cofres públicos. Questão 10. Com base na Lei Complementar número 021 de 2022, que versa sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Quatis, o que são cargos de carreira? Letra A. Cargos de carreira são preenchidos por agentes aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, como forma de garantia de impessoalidade, para atribuição de atividades permanentes do órgão, mediante vínculo estatutário. Letra B. Cargos de carreira são cargos para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de processo seletivo nas condições e prazo definidos por lei própria e provimentos regidos pelas condições de cargo em comissão. Letra C. Cargos de carreira são cargos organizados em classes ou categorias escalonadas, em razão do nível de responsabilidade e atribuições definidas para os agentes que os representam. Letra D. Cargos de carreira são unidades indivisíveis de atribuições, previstas na estrutura organizacional do município para execução de atribuição de direção, chefia ou assessoramento, podendo ser ocupadas por pessoas integrantes dos quadros da administração municipal ou não, mediante livre nomeação e exoneração. Gabarito. Letra C. Justificativa. De acordo com o artigo 2º, inciso 11 da Lei Complementar número 021 de 2022, cargos de carreira são aqueles organizados em classes ou categorias escalonadas, em razão do nível de responsabilidade e atribuições definidas para os agentes que os representam. Confira o nosso e-book Quest com questões inéditas sobre Estatuto dos Servidores do Município de Quatis. Parabéns por acompanhar até o final deste Quiz Quest desafiador. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para acompanhar toda a nossa atualização. Boa sorte em seus estudos, até a próxima!